Shalom, reis e rainhas! Se você não entendeu essa saudação, te aconselho a ler Provérbios 25:2. Leia várias vezes para que você entenda essa promessa e que ela consolide na sua mente e você comece a ativar o avivamento pessoal na sua vida. Hoje, a nossa jornada nos conecta às vivências da primeira igreja cristã no universo. Você já se perguntou onde e quando ela surgiu? Vamos entender essas pérolas, porque só os reis e rainhas descobrem os segredos escondidos nas Escrituras. Você já está com sua Bíblia aberta aí? Se não, vai lá e pega, para a gente acompanhar. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Você já leu na Bíblia que Jesus tinha discípulos e seguidores desde o início da sua vida pública? Não é isso? Você já leu? No início do ministério de Jesus, que começou a partir do século 30, depois de Cristo, abra sua Bíblia e vamos entender cada narrativa em sua íntegra. A primeira igreja organizada, estruturada, como espaço físico. Nasce onde? No Monte Sião. Marca aí no seu caderninho. A primeira igreja organizada, estruturada, como espaço físico. Por que espaço físico? Porque a primeira igreja, a primeira vez que a Bíblia fala de igreja, vocês lembram, vocês já passaram pela nossa aula, que foi em Êxodo, não é isso? No povo ainda escravo. A Bíblia fala que eles eram a igreja. Mas aqui é uma igreja física, predial, estruturada. Vocês entendem? Pois bem, essa primeira igreja cristã, organizada, estruturada, nasce no Monte Sião, um bairro da cidade velha de Jerusalém. Foque bem nesse assunto. E essa primeira igreja cristã do mundo chama-se Igreja Primitiva de Jerusalém. Não aceite nada além da Bíblia, nem menos nem mais que a Bíblia, tá bom? Te aconselho a acreditar, a confiar unicamente no que a Bíblia relata para nós, tá bom? A Bíblia chama a primeira igreja cristã de Igreja Primitiva de Jerusalém. Onde ela nasceu? Vocês lembram? No Monte Sião, um bairro da cidade velha de Jerusalém. Muito bem. Isso porque logo antes da ascensão de Jesus subir aos céus, ele instruiu aos seus discípulos a não saírem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Qual era essa promessa? A descida do Espírito Santo. Aonde está isso na Bíblia? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, 5, aí você vai lá para o versículo 9, tá bom? E os discípulos obedeceram e esperaram até a data de Pentecoste, que são 50 dias após a Páscoa. Eles se reúnem no mesmo lugar,
na sala da última ceia, conhecida como cenáculo, na sala alta da casa. No livro de Atos, é o livro que a gente está estudando agora, né? Então, vamos continuar no livro de Atos. O livro de Atos 2, versículo do 1 ao 4, diz que no dia de Pentecoste os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar em que acontece a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios de sua presença do Espírito Santo. Entenda que os discípulos de Jesus eram judeus e as idades de cada um deles era menor do que a idade de Jesus, porque o seu mestre, o seu rabino, o seu professor tem que ter a idade mais elevada do que a idade dos seus discípulos, dos seus alunos. Entenderam? Não esqueça, os discípulos de Jesus eram judeus, conhecedores da palavra, e Jesus ia chamando eles para seguir Jesus e ser os seus discípulos. E eles foram. Quem não quer, né? Um mestre, um rabino, um professor como Jesus. Atos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 29 ao 33, o apóstolo Pedro, que era judeu, começa a pregar fora da casa, lembra? Da casa aonde eles se reuniam, onde foi a Santa Ceia. Então, eles saíram fora da casa e Pedro começou a pregar ao lado do túmulo do rei Davi. Até hoje, as pessoas vão lá orar no túmulo do rei Davi. Atos 2,41 diz que aproximadamente 3.000 pessoas se convertem e recebem o Espírito Santo. Se convertem a quê? Se a pessoa se converte é porque deixa alguma coisa, um outro caminho de adorar outros deuses e se convertem a uma única coisa. Então essas 3.000 pessoas, elas serviam a outros deuses. Cada um tinha seu deus específico, ou vários deuses, né? Uns serviam ao deus da chuva, outros ao deus do sol, outros ao deus da fertilidade, outro ao deus das águas, então ao deus do matrimônio. Cada um tinha seus deuses com D minúsculo específico. Só que após a pregação de Pedro, aproximadamente essas 3.000 pessoas que estavam ali ouvindo, eles se converteram ao Evangelho. Eles entenderam a trajetória de Jesus e que ele morreu e ressuscitou. E nenhum deus deles que eles serviam poderia até ter morrido, mas não ressuscitou e não voltou para o céu. Vocês entendem? Então foi isso que aconteceu. Então essas 3.000 pessoas que estavam ali na área aberta, né? Porque em casa nenhuma ia caber essas 3.000 pessoas, não é isso? Muito bem. A Bíblia nos conta que o tempo vai passando e a igreja vai crescendo. Crescendo, e nós sabemos que à medida que a igreja vai crescendo também as perseguições. Nós sabemos que até Saulo de Tarso perseguia a igreja primitiva de Jerusalém. Isso antes, claro, da conversão dele,
Ó, mais uma palavra conversão. Ele deixa de servir aos deuses dele e vem servir a Cristo. Vocês entendem? Isso, Saulo, ele perseguia a igreja primitiva antes da conversão dele, antes do seu encontro com Deus, em que o tornou em Paulo. Saulo era cumpridor dos seus conhecimentos, da sua cultura, mas ao receber a revelação de Deus no caminho de Damasco, ele mudou a rota da sua vida. De perseguidor da igreja, tornou-se um participante dela. E se tornando um perseguido também, juntamente com a igreja. Em 33 depois de Cristo, nasce a igreja. Marca aí. No ano 33 depois de Cristo, nasce a igreja. E desde o início ela é perseguida. E o próprio Jesus prevê essas perseguições e prepara seus discípulos para isso. Porque um bom mestre, ele prepara os seus alunos para eventuais situações. E Jesus promete a eles, a seus discípulos, o reino dos céus. Vocês vão ser perseguidos, mas mantenham firme, porque o reino dos céus é de vocês. A primeira igreja, a igreja primitiva, por isso que é a primeira igreja, sente a necessidade de se reunir e construir um local para ajuntamento. Essa construção levou-se séculos, porque o cristianismo era uma religião proibida e perseguida. Então, eles buscaram um local secreto para se reunir. É por isso que até hoje não se encontra placa nenhuma identificação como a primeira igreja, como a igreja primitiva de Jerusalém. Mas, até hoje, ela está lá, embaixo de uma pequena construção, ao lado de onde tudo começou, nesse terreno enorme. Por muitos anos, as pessoas não conhecem esse lugar, por ser uma construção subterrânea. Até hoje, esse lugar é fechado ao público e só é aberto uma vez por ano. Olha que pérola você está recebendo aqui no canal. Esse local só é aberto uma vez por ano ao público por 30 minutos, há vários séculos. Que é na festa de Pentecoste, que é aberta por 30 minutos. E só entra com autorização da igreja grego-ortodoxa, porque eles são os guardiões desse lugar santo, dessa igreja, a igreja secreta, a igreja primitiva. Até muitos moradores de Jerusalém, até hoje eles desconhecem esse local. Interessante que até hoje, lá, nesse local secreto, tem as escadarias da entrada, o local do banho ritual da purificação, entre outros requisitos da igreja primitiva. Essa foi a igreja que os apóstolos organizaram para se reunirem.
cujo local, antes de ser a igreja primitiva, eram 3 cisternas enormes de águas em que as pessoas jogavam o balde com uma corda para retirarem água para o seu sustento. As perseguições se intensificaram ainda mais quando Nero sobe ao poder, e principalmente a partir do ano 64. Quando Nero culpa os cristãos por um grande incêndio em Roma, um incêndio devastador, o ódio só crescia. E Pedro e Paulo foram assassinados justamente nos anos do reinado de Nero. Poucos anos depois, a igreja de Jerusalém recebe uma revelação de que a cidade seria destruída de uma maneira terrível e de que eles deveriam fugir. E realmente aconteceu. A terrível destruição no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém é destruída juntamente com o seu templo. Mas essa comunidade sobrevive justamente por estar longe de Jerusalém. E pouco tempo depois, Simão, filho de Cleópatra, libera a volta a Jerusalém, no ano 73. E a comunidade volta para o Monte Sião. Lembra onde começou? Eles voltam para o Monte Sião. E a igreja sobrevive a essa destruição devastadora da cidade. Porém, ainda continua sendo perseguida por muito tempo. Por isso, precisa de um local secreto para se reunir. E acredita-se que voltaram a se reunir no mesmo local. O bispo Epifânio registrou que no Monte Sião havia a pequena igreja de Deus. E no século seguinte, peregrinos que passaram por lá também registraram que havia essa comunidade e as perseguições finalmente terminaram no ano 313, com o Edito de Milão, e as comunidades que estavam escondidas em lugares secretos, né, claro, se reunindo em igrejas subterrâneas, puderam sair das profundezas e falar abertamente para o mundo todo a respeito da sua fé. E ao lado da igreja, de Deus, que Epifânio registrou, que existia essa igreja, ao lado dessa igreja se constrói uma enorme igreja no século IV. Se constrói uma igreja e no século IV começam a construírem igrejas nos principais lugares santos de toda a região. E ao lado se constrói uma igreja colossal, que ela hoje se encontra destruída,
mas as escavações de 2018 encontraram restos da igreja bizantina. O terreno hoje está vazio, em que as crianças brincam de jogar bolas até hoje. No ano 312, Eusébio de Cesareia escreve. Preste muita atenção nessa fala de Eusébio de Cesareia. Esta é a palavra do Evangelho, que por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos saiu de Sião e foi espalhada por todas as nações. É um fato que ela se derramou de Jerusalém, do Monte Sião e adjacente a ela, no qual nosso Senhor Jesus e Salvador havia permanecido muitas vezes e onde ele havia feito muitos ensinamentos. Portanto, a igreja primitiva nasceu no alto do Monte Sião de Jerusalém e o Evangelho saiu para todas as nações. E onde está escrito isso? Atos 1:8. Vamos ver? Observe, Atos 1:8. Jesus promete o Espírito Santo aos seus discípulos e os direciona a testemunhar, a falar do Evangelho, das boas novas, começando em Jerusalém, onde tudo se iniciou, o começo. Em Jerusalém, que é o ponto de partida, o início do movimento cristão, que começou através de Cristo. E Jesus os autoriza a saírem para a Judéia e Samaria, que era região próximas e vizinhas, e se expandirem até os confins da terra, ao alcance global da mensagem cristã, chegando até nós. É ou não é pérolas das Sagradas Escrituras, pérolas do hebraico? Deus abençoe, se delicie com a palavra de Deus, que ela é única, ela é verdadeira, ela não tem variação, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma. Lembre-se, podem tirar tudo de nós, mas não conseguem tirar o conhecimento, que é uma joia preciosa, que são tesouros que a Bíblia fala. Até a nossa próxima aula. Shalom, shalom.